Olá! Quem nunca passou por aquela fase em que a vontade de comer simplesmente some? Seja por estresse, por alguma doença, a perda de apetite é uma coisa bem comum. Mas o que será que está realmente por trás disso? E o mais importante, o que pode ser feito? Vamos mergulhar nesse assunto. Bem, para a gente entender isso direitinho, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é, afinal, o apetite baixo. Depois, vamos explorar duas vias de tratamento, olhando para soluções específicas para adultos e também para as crianças. E para fechar, vamos falar da parte que é talvez a mais crucial de todas, a importância de ter orientação profissional. Então, vamos lá. Antes de pular para qualquer solução, a gente precisa primeiro entender o problema na sua essência. O que exatamente é a falta de apetite? Olha, isso vai muito além de uma simples falta de fome. É uma condição que tem consequências físicas bem claras, como a fraqueza, mas também mexe com o lado emocional, podendo inclusive afetar a autoestima. É de fato um problema com várias camadas. E de onde isso vem? Bom, as causas podem ser muitas, desde questões emocionais, como ansiedade ou depressão, passando por efeitos colaterais de alguns medicamentos e até mesmo fatores genéticos. Já os sintomas, esses são bem conhecidos, a própria falta de vontade de comer, aquela fraqueza e uma indisposição geral no corpo. Certo. Agora que a gente já entendeu melhor o problema, vamos falar das soluções. Basicamente, existem duas abordagens farmacêuticas principais para lidar com a falta de apetite. De um lado, nós temos os chamados estimulantes de apetite, que são feitos para agir diretamente no aumento da vontade de comer. Do outro lado, estão suplementos vitamínicos, cujo foco é outro: corrigir possíveis carências de nutrientes que podem estar causando ou piorando a situação. São duas estratégias bem diferentes. Começando pelo público adulto, como é que essas duas abordagens se traduzem na prática? Vamos dar uma olhada nas opções disponíveis. Aqui temos um exemplo de cada lado, um estimulante de apetite e um complexo vitamínico. Visualmente já parecem diferentes, mas a verdadeira distinção está nos detalhes, na composição e nos efeitos de cada um, que é o que a gente vai ver agora. E aqui está o resumo do que realmente importa comparar. Perceba só, a opção 1, o estimulante, usa ciproheptadina e pode causar sonolência e boca seca. Já a opção 2, o complexo de vitaminas, tem efeitos colaterais bem menos comuns. E mais importante ainda, as contraindicações são completamente diferentes, o que é um ponto fundamental na avaliação. E quando o assunto são as crianças? Aí o cenário muda. Claro, porque as considerações são muito, mas muito mais específicas. Para as crianças, a lógica é a mesma. Existem os estimulantes e os complexos vitamínicos. A grande diferença, obviamente, está nas fórmulas e nas precauções, que são todas ajustadas e pensadas para os pequenos. A informação mais crítica para as crianças está aqui: o estimulante é contraindicado para menores de 2 anos. Isso é um ponto que não dá para ignorar. E enquanto os efeitos colaterais dele são parecidos com os dos adultos, os complexos vitamínicos costumam ser muito bem tolerados pelos pequenos. Mas é importantíssimo lembrar de uma coisa: nenhum medicamento faz milagre ou substitui a base de tudo, que é a alimentação. A recomendação é sempre focar numa dieta rica em calorias e nutrientes, com carnes, grãos, nozes, pastas como hummus ou amendoim, para garantir que o corpo receba a energia que precisa para se recuperar. E tudo isso nos leva à nossa seção final, que é, sem dúvida nenhuma, a mais crítica de todas: a necessidade absoluta de ter o acompanhamento de um profissional. E este ponto é fundamental. A classificação dos medicamentos varia. Alguns deles exigem receita médica, outros não. Mas muita atenção aqui. Sem prescrição não significa sem risco. De jeito nenhum. É exatamente por isso que a orientação de um médico ou farmacêutico é sempre indispensável. Então, o ponto crucial está todo resumido nesta citação direta da fonte. Fica bem claro que este tipo de material é uma ferramenta, uma ajuda, mas jamais, em hipótese alguma, substitui a avaliação e o acompanhamento de um profissional da saúde. A automedicação pode ser muito perigosa.
E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Ter acesso à informação é algo poderoso, sem dúvida, mas a verdadeira responsabilidade está na forma como a gente usa essa informação. Procurar ajuda profissional não é só uma recomendação, é o único caminho seguro e eficaz para cuidar da saúde. A pergunta que fica no ar é como podemos usar toda essa informação de forma mais consciente.